Nós estamos num domingo que se recorda da Páscoa e eu quero dizer que nos últimos tempos quase cada lugar se forma um jeito de comemorar a Páscoa e assim por diante. E até hoje eu teria uma outra meditação para trazer, mas não quis fugir muito do que nós estamos vivendo. Vivemos nos nossos dias de quase 2000 anos, de passado de 2000 anos do testemunho e das coisas que Jesus nos tem ensinado, e ainda nós vemos tanta heresia nesse mundo, servindo um Deus bem diferente daquele que nós conhecemos, servindo um sistema bem diferente daquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus e a qual nós confiamos e esperamos nela. Essas coisas, a Páscoa e um monte de coisas, tudo eram sombra das coisas que deviam de vir no futuro, que seria a Cristo. Tudo o que nós lemos do Velho Testamento, ele estava mostrando, era uma sombra do que era real. Nada era real, por isso nós vimos que quando Cristo veio, ele formou uma nova aliança, porque ele diz que se a primeira aliança não tivesse defeito, jamais se daria lugar para uma segunda aliança. Mas porque ela era imperfeita, tinha alguma coisa errada, veio Jesus e fez com nós uma nova aliança, através do seu sangue. Eu quero dizer que, para mim, a Páscoa já é antiquada e já passou, já se foi, era coisa do passado. Hoje, para mim, é Cristo e a ceia. Quando ele instituiu a ceia, ela tomou o lugar da Páscoa. Acabou de nós festejar a Páscoa. Hoje, nós não festejamos a Páscoa como festejava o povo de Israel no passado. Por isso, quero ler um texto com os irmãos, em Hebreus, capítulo 8, ele fala alguma coisa que dá para nós entender o que eu estou dizendo. Então, daí, nós vamos pensar um pouquinho e vamos ver que nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo maravilhoso, um tempo que não estamos mais com a máscara, ela foi desvendada, ela foi tirada de nós. Agora nós vimos Deus como Ele é, como Ele quer, como Ele espera de nós. Nós sabemos como Deus espera cada um de nós. Começa o capítulo 8, acho que vou ler o capítulo inteiro, ele começa dizendo assim: ora, é essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário, é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erguiu, não homem, pois tudo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existir aquele que oferece dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto a ele, também mediador da superior aliança, instruída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda.
E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel como a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente oprimirei a minha lei, também sobre o seu coração escreverei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Este é um texto que Paulo escreve falando das coisas que nós desfrutamos hoje em dia. Como disse no começo, se as coisas do passado elas não tivessem sido alguma falha, jamais teria dado-se o lugar para uma nova ordem. Mas foi dado porque tudo o que era do passado era sombra do que deveria ser real, que era até Cristo. Quando Cristo veio, essas coisas começaram a cair, começaram a desaparecer. Hoje nós não estamos mais servindo uma lei, não estamos mais servindo alguma coisa que se fazia no passado, porque hoje nós somos descendentes de Cristo e procuramos então viver aquilo que Cristo nos ensinou. Procuramos a permanecer na graça e não na lei, porque se a lei tivesse sido suficiente, jamais teria vindo Cristo com a graça. Sabemos que na lei homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Todos durante a lei pecaram. Nenhum alcançou a salvação enquanto viveu na lei. Aqueles que morreram na lei, os nossos irmãos do passado, os grandes profetas do passado, realizaram a sua salvação em Cristo, senão eles também pecaram. Eu, porém, na minha Bíblia, em todo o tempo que eu leio a Bíblia, eu quase não achei um homem no passado que de uma forma ou outra ele não caiu. A lei era difícil para cumprir. O único que cumpriu a lei foi Cristo. E por isso é que ele é um sacerdote eterno, é um Deus todo-poderoso, a qual nós servimos e procuramos servir. Lá, já quando que Abraão se encontrou com Melquisedeque, o rei de Salém, ele já disse que haveria de vir Cristo e ele seria um sacerdote para sempre. Os sacerdócios humanos passaram, mas esse sacerdote, Cristo, o qual intercede, o sacerdote era o que intercedia o povo e fazia orações pelo povo, trazia um monte de coisa, e esse passava um para o outro, mas Cristo permanece e é eterno, não se troca mais, é o sacerdote eterno. Por isso, ele diz, vê que faça, que para já Moisés, tem uma parte aqui que dizia que ele tinha que ser feito tudo conforme Deus tinha mostrado. E Cristo veio e fez tudo o que a Bíblia falava a respeito dele, para que se cumprisse,
para que ele se tornasse, então, o nosso sacerdote eterno. E ele diz que todo sacerdote estavam ali para fazer alguma coisa. No verso 6 ele diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador da segunda aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscando lugar para uma segunda aliança. Então aqui Paulo deixa bem claro, se aquela tivesse sido perfeita, jamais teria sido buscada alguma coisa para fazer de novo. Mas como aquela tinha alguma coisa que não estava de acordo, Jesus veio e fez uma nova aliança. Por que que ele fez uma nova aliança? Por que que aquela primeira aliança ela tinha defeito? Talvez nem todos possam pensar naquilo, mas porque quando eles ofereciam alguma coisa pelos pecados, eles não ofereciam coisas deles. Eles ofereciam sacrifícios de outras coisas, de animais, ofereciam sangue de outros animais. E Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Essa foi uma aliança perfeita. Ele entregou-se ele mesmo, seu próprio sangue. Ele mesmo pagou o preço dos meus pecados diante de Deus. Então é maravilhoso quando nós pensamos nessa aliança que Jesus fez com cada um de nós, que as outras coisas eram sombra e hoje nós estamos vivendo numa realidade, naquilo que jamais vai acabar, jamais se levantará outra coisa além de Cristo para nós confiarmos. É um sacerdote eterno. Daí ele diz: não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Diz que não seria mais aquela aliança que ele tinha feito com os nossos pais, tirando lá do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Eles recém saíram do Egito, já pecaram, não continuaram naquela aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei a minha lei. Também sobre o seu coração escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Não é mais como aquelas coisas que eram lá do passado. Porque ele diz: o Senhor, na sua mente imprimirei a minha lei. Ela não está mais escrita num rolo, num livro, mas ela está na minha mente, escrita e no meu coração. Em outro lugar, a Bíblia diz que quando muitas vezes este povo está saindo do caminho, ele ouvirá uma voz e diz: este é o caminho, não vai para aquele caminho errado. Eu quero dizer que isso muitas vezes eu tenho desfrutado. Talvez estar prestes para errar e ouvir alguma coisa, toma cuidado, porque ali está errado. Muitas vezes nós estamos em lugares difíceis, e talvez se as coisas estivessem lá em casa, só dentro da Bíblia, nós erraríamos muitos, mas ela está dentro da minha mente escrita, está dentro do meu coração, e eu posso pensar naquilo que eu estou fazendo e escapar dela. Na tua mente, a última aliança que eu faço com esse meu povo, escreverei, diz o Senhor, na sua mente imprimirei a minha lei, e também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então esse é um povo que Deus espera, esse é um povo que Deus
resgatou. Este é um povo que Deus entregou o seu único Filho para que nós creia nele e procuramos viver naquilo que aprendemos dele. Não mais com o que aprendemos pelo passado, não mais porque outros dizem, não mais porque outros nos contaram, mas porque nós mesmos experimentamos, porque nós mesmos sentimos esse Deus conosco. Não é mais um Deus assim que o povo fica sozinho, é um Deus conosco. Nós cantamos um hino que esse Deus está dentro de mim. Por isso nós podemos estar sempre firmes. Como disse, muitas vezes estamos até prestes a errar, mas se nós somos do Senhor e damos um tempinho para Deus, Ele nos orienta e nós escapamos de cair no pecado, quando damos ouvido à sua voz. Daí ele diz mais assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, vê o que Deus diz aqui. Todos, naqueles dias todos me conhecerão. Todos que são do Senhor conhecerão o Senhor. Não há mais necessidade que venha uma pessoa ensinar o cristão verdadeiro, porque ele conhece a palavra de Deus. Eu sempre digo, nós pecamos porque muitas vezes queremos pecar. Não porque nós não sabemos como devemos andar, porque eu conheço a verdade, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me abandona, nem nas maiores horas das dificuldades. E quando eu erro, Ele está pertinho de mim para ver que eu pequei. Eu errei porque me descuidei, não dei ouvido à sua palavra, mas não que eu não conheça. Ele jamais precisa, porque em sua mente, em seu coração está escrito a minha lei, a minha palavra, a minha vontade, como eles devem permanecer. Nós não procuramos fazer doutrina e nem formar doutrina. Nós procuramos entender a palavra de Deus. Nós procuramos ensinar a palavra de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós evangelizamos alguém, nós procuramos levá-lo através da palavra de Deus, para que ele não se perca, para que ele não se esqueça, para que ele conheça esse Deus que nós servimos, esse Deus que parece que ainda hoje, como quase 2000 anos, muitas pessoas parecem que o festejam como ele ainda estivesse morto. Muitas vezes, pessoas que procuram até censurar, se bater, porque não aceitam o sacrifício que Jesus fez. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Nós precisamos obedecer e fazer a sua vontade para que nós possamos alcançar a glória que Ele preparou para cada um de nós. Eu sei que um dia Ele vem e nós vamos estar para sempre com Ele. Daí Ele diz, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, Deus disse, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Graças a Deus por isso, porque se Deus fosse como nós, que qualquer coisa estivesse lembrando dos nossos pecados, seus pecados eu jamais me lembrarei. Esse é o povo que Deus, Jesus, conquistou ali na cruz do Calvário para nós. Ele pagou o preço que deveria ser pago. Nós louvamos a Deus que nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados, que foi pago por Ele. E também eu não quero nem saber o preço, porque eu acho que nem
compreenderia, porque eram muitos. Diz a própria palavra de Deus que nós éramos perdidos, desgarados, condenados, sujeitos a juízo eterno, a condenação eterna. Jesus veio e tomou sobre si todos os meus pecados e disse: hoje em diante você está absolvido. Os teus pecados estão perdoados. Hoje você é uma nova criatura. Hoje as minhas palavras estão escritas na tua mente e no teu coração. Continua servindo e fazendo esta vontade. As coisas velhas, como ele diz, aqui ele diz, quanto ele diz, nova, torna-se antiquada, a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquada é envelhecido e está prestes a desaparecer. Aquelas coisas que eram do passado desapareceram. Quando Cristo expirou lá na cruz, e ele disse, todo está consumado. Aqueles irmãos que dormiam há muito tempo, talvez já tinham partido desse mundo, diz que muitos ressuscitaram e foram vistos na cidade. Porque ali eles tiveram uma plena salvação, quando Cristo se ofereceu por cada um de nós. E isto é maravilhoso demais. Nada poderia perdoar os nossos pecados, a não ser Cristo, não ser aquele sangue que Ele derramou ali na cruz, pelos teus e os meus pecados. As coisas do passado acabaram, a lei acabou. A Páscoa, que era costume dos judeus, que eles saíram do Egito, raízes amargas e assim por diante, um monte de coisa, acabou. E Jesus, a hora que ele instituiu a ceia, essas coisas do passado acabou. E nós estamos passando uma vida real e esperando este sumo sacerdote que há de voltar para buscar a cada um. Por isso diz que ele preparou um reino de sacerdote. Jesus veio e preparou um reino de sacerdote. E ele vem buscar esse reino para estar com ele. Que Deus possa nos abençoar e que jamais nós pensamos nas coisas velhas, mas pensamos que temos um Senhor em nossas vidas, o qual se entregou a si mesmo para que eu não fosse condenado e para que eu pudesse alcançar um lugar ali na glória com Ele. E Ele disse que Ele ia preparar um lugar. E quando talvez os tempos se completar, Ele vem buscar esse povo que está esperando por Ele. Este povo que se entregou a Ele. Este povo que se esqueceu das coisas passadas, mas se apegou com o nosso Deus, que é o Senhor Jesus, e que Ele possa nos guardar desses dias de mentira, falsidade, o qual nós vemos dentro dos próprios religiosos, dentro daqueles próprios que se dizem cristãos. Nós estamos sendo muitas vezes bombardeados, se deixamos vencer por mentiras, por cobiças, por certas coisas. Será que aquele dia eles terão misericórdia do Senhor ou não? Jesus diz que Ele vem buscar aqueles que estão preparados, esperando esse dia. Aqueles que não se confundem, não se deixam levar pelas coisas que não são da palavra de Deus, mas vivem pela palavra de Deus. E esse Ele vem nos buscar. E Jesus está prestes a voltar. O que nós vemos acontecendo no nosso mundo nos diz fortemente: eis que eu estou à porta. Eis que eu estou à porta. Preparamos e esperamos este dia, porque breve o nosso Deus vem buscar aquele povo qual Ele começou há 2000 anos atrás e até hoje nós estamos lutando.